Agosto não foi um dos melhores meses para Donald Trump. No início do mês, o ex-presidente foi indiciado em Washington por tentativas de reverter as eleições de 2020, uma acusação que teve início com as investigações sobre a invasão do Capitólio em 6 de janeiro. Apenas 2 semanas depois, em uma corte em Atlanta, na Geórgia, um grande júri também decidiu indiciar Trump sob acusações semelhantes. Não só o ex-presidente, mas outros 18 co-conspiradores também. Mas o que há de diferente nesse, que é agora o caso mais robusto contra o republicano? Em Washington, os procuradores optaram por uma tática de simplificar a acusação em 4 crimes e focar no ex-presidente, algo que, em princípio, agilizaria o processo. Já na Geórgia, não. A procuradora Fani Willis optou por uma outra tática: indiciar todos os envolvidos utilizando uma lei geralmente aplicada contra o crime organizado. O objetivo seria usar os depoimentos de outros acusados para ajudar a condenar Donald Trump. O caso da Geórgia é baseado em uma lei estadual chamada Lei RICO, uma lei sobre extorsão que originalmente foi criada para ser usada contra o crime organizado, quando muitas pessoas diferentes possuem pequenos papéis dentro de uma conspiração em grande escala. Ela foi pensada para indiciar todas essas pessoas de uma vez e também fazer com que os acusados se virem uns contra os outros. Então, caso alguém fale alguma coisa para se defender, essa mesma coisa pode ser usada para condenar outra pessoa. A investigação de Atlanta se debruçou sobre diversas atividades supostamente criminosas operadas por Trump e aliados para mudar o resultado das eleições no estado. Tradicionalmente republicana, a Geórgia deu a Joe Biden os 16 delegados do estado em 2020, após uma vitória apertada por menos de 12 mil votos. O pontapé inicial, porém, se deu a partir de uma ligação telefônica entre o ex-presidente e o secretário de Estado da Geórgia, o também republicano Brad Raffensperger, durante os dias da apuração. A conversa, gravada pelo secretário e amplamente divulgada pelos meios de comunicação do país, é uma das provas mais contundentes contra Trump. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. One of the things that is unusual about Uma coisa que é peculiar a Donald Trump, comparado a outras pessoas que se envolvem em atividades criminosas, é que ele não consegue ficar calado. Ele fala e fala e fala sobre as coisas que ele fez, aparentemente convencido de que não há nada de errado com as coisas que ele fez, provavelmente porque foi ele que as fez. because he's the one who did them. O ex-presidente tem até sexta-feira, dia 25 de agosto, para se entregar à justiça em Atlanta. Apesar de protestos dos advogados, as autoridades locais afirmaram que Trump será tratado como um criminoso comum. Terá que se entregar em uma penitenciária do condado de Fulton e ficará em uma cela até ser levado ao tribunal, onde será apresentado formalmente as 13 acusações que pesam contra ele. A acusação quer um julgamento rápido, daqui a 6 meses, mas alguns especialistas acreditam que o processo pode demorar mais. Se condenado, Donald Trump teria que cumprir uma pena mínima de 5 anos e máxima de 20 anos de prisão. The one thing that is quite different. Uma coisa que é diferente entre os indiciamentos da Geórgia e de Washington é que, pelo fato do caso da Geórgia ser sobre a violação de uma lei estadual, não há possibilidade de um perdão presidencial a Donald Trump caso ele seja condenado. Existe esse debate que vem sendo levantado sobre se um presidente poderia se auto-perdoar. Para mim, a resposta seria que não, mas existe uma disputa aí e, claro, isso nunca foi testado. Of course, it's never been tried. As regras sobre perdão na Geórgia são mais rígidas. Quem decide sobre o assunto é um grupo apontado pelo governador, mas ele só pode ser concedido após o cumprimento de 5 anos de pena. Talvez por isso, Donald Trump tema esse julgamento mais do que qualquer outro. Well, I'm sure if I were Donald Trump, I would not be worried about any of them.
Eu tenho certeza que se eu fosse Donald Trump eu não estaria preocupado com nenhum deles, porque Donald Trump parece não se preocupar com as consequências de nenhum dos seus atos. No entanto, se eu fosse uma versão racional de Donald Trump, hipoteticamente, eu acho que eu me preocuparia mais com o caso da Geórgia. Ainda que seja mais amplo, ele é mais amarrado, melhor investigado, as evidências são tremendas e é um caso estadual, então por mais que eu ganhasse a eleição, eu não poderia me perdoar. Então esse seria o que me deixaria mais preocupado. So that would be the one that worries me. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.